Existe uma chuva que derrete estátuas, que apaga florestas inteiras sem fogo, que corrói pontes, envenena rios e transforma o solo em terreno estéril. E o pior, ela cai sobre você sem que você perceba. A chuva ácida não é ficção científica, não é coisa do passado e não acontece só na Europa ou na China. Ela já transformou uma cidade brasileira no lugar mais poluído do planeta. E ainda hoje, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, a chuva que cai sobre milhões de pessoas carrega ácido suficiente para preocupar qualquer químico. E se essa chuva já caiu na sua cidade, o mínimo que você pode fazer é garantir sua inscrição no Atlas das Curiosidades para entender o que está acontecendo bem em cima da sua cabeça. Um toque no botão e você não perde mais nada. Para começar, toda chuva é ácida. Isso mesmo, a água pura tem pH 7, que é neutro. Só que a chuva, antes de chegar ao chão, já atravessa uma atmosfera cheia de gás carbônico. E essa mistura faz o pH cair para 5,6. Ou seja, toda chuva natural já é levemente ácida. O problema começa quando esse número despenca para baixo de 4,5. Aí a gente não está mais falando de chuva. A gente está falando de ácido sulfúrico e ácido nítrico caindo do céu. E como isso acontece? O mecanismo é direto. Quando a gente queima combustível fóssil, carvão mineral, gasolina, óleo diesel, libera dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio na atmosfera. Esses gases sobem, reagem com o vapor d'água e o oxigênio e formam ácidos. Quando chove, esses ácidos descem junto. Simples assim. E não é só chuva, neve, granizo, neblina e até poeira seca podem carregar esses compostos. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos já registrou chuvas em zonas industriais com pH de 4,3. Em algumas cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, já foram medidos valores entre 3,5 e 4. Só que a chuva não respeita fronteiras. O vento carrega os poluentes por centenas de quilômetros antes que eles caiam. Foi exatamente isso que aconteceu na Escandinávia. Lagos na Suécia e na Noruega começaram a perder peixes sem explicação aparente. Quando os cientistas investigaram, descobriram que a acidez vinha das indústrias da Alemanha, da França e do Reino Unido. Os gases cruzaram países inteiros antes de se transformarem em chuva ácida lá no norte. E os efeitos são silenciosos, mas devastadores. Quando a chuva atinge o solo, ela dissolve nutrientes que as plantas precisam para crescer. Cálcio, magnésio, potássio, tudo é levado embora. O solo fica pobre, as árvores enfraquecem, ficam vulneráveis a pragas e secam. Na Alemanha, florestas inteiras foram perdidas assim. E nos rios e lagos, a acidez libera metais pesados que estavam presos no sedimento. Alumínio, cádmio, mercúrio, esses metais entram na água, contaminam peixes e sobem pela cadeia alimentar. Para quem mora em cidade, o efeito mais visível é outro, a corrosão. O ácido reage com o carbono de cálcio, que é base do mármore e do cimento. Estátuas históricas perdem detalhes. Fachadas de prédios descamam. Pontes metálicas enferrujam mais rápido. Na Polônia, ferrovias inteiras sofreram danos sérios por conta disso. No Camboja, templos com séculos de história estão sendo consumidos lentamente. E no Brasil, a história mais marcante aconteceu em Cubatão, no litoral de São Paulo. Nos anos 1970, a cidade recebia mais de 1.000 toneladas de poluentes por dia. 1.000 toneladas. O ar tinha cheiro de enxofre. O céu amanhecia amarelado e a Mata Atlântica na Serra do Mar começou a secar. Entre outubro de 1981 e abril de 1982, quase 1.800 crianças nasceram na cidade. Dessas, 37 já nasceram sem vida e dezenas apresentaram problemas neurológicos graves. A ONU classificou Cubatão como a cidade mais poluída do planeta. O jornalista Randall Marx criou o termo que rodou o mundo, Vale da Morte. Só que Cubatão fez o que quase ninguém esperava. A partir de 1983, o governo de São Paulo
convocou a CETESB para um plano de emergência. Foram instalados filtros nas chaminés, substituíram o óleo combustível com alto teor de enxofre por gás natural, controlaram o despejo nos rios e começaram o replantio da Mata Atlântica. Em menos de 10 anos, 98% dos poluentes já estavam controlados. Em 1992, na Eco 92, no Rio de Janeiro, a mesma ONU que tinha condenado a cidade, agora a chamava de símbolo da recuperação ambiental. Atualmente, mais de 40 anos depois, Cubatão reduziu 97% das emissões atmosféricas e acaba de receber um selo verde internacional da própria ONU. A verdade é que a chuva ácida não sumiu, ela diminuiu em países que investiram pesado em controles de emissões, como os Estados Unidos e a Europa. Só que na China, na Índia e em partes do Sudeste Asiático, o problema está crescendo. Cidades indianas como Kanpur, Varanasi e Delhi estão entre as mais poluídas do mundo em termos de qualidade do ar. Na China, a chuva ácida atinge 2 milhões de quilômetros quadrados do território. E nas últimas semanas, depois dos bombardeios a instalações petroleiras no Irã, meteorologistas emitiram alertas sobre chuva ácida nas regiões atingidas. Grandes incêndios industriais liberam quantidades enormes de enxofre e nitrogênio de uma vez, e quando isso se mistura com a umidade, o resultado é uma precipitação com acidez elevada. Estima-se que as atividades humanas lançam mais de 100 milhões de toneladas de dióxido de enxofre e cerca de 70 milhões de toneladas de óxido de nitrogênio na atmosfera todos os anos. A solução todo mundo conhece: filtros industriais, transição para a energia limpa, redução do uso de combustível fóssil. E Cubatão provou que funciona. Quando existe vontade política, fiscalização séria e investimento, dá para reverter. A pergunta é se o resto do mundo vai esperar chegar ao fundo do poço para agir, ou se vai aprender com quem já esteve lá.